Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje nós veremos os critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade são regras utilizadas para facilitar a divisão. Quando nós queremos saber se um número é ou não divisível por outro, basta utilizar essas regras. Para saber se um número é múltiplo ou divisível por 2, basta que o número seja par. E para que ele seja par, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos ver alguns exemplos. 7.750, ele é divisível ou é múltiplo de 2, porque o seu último algarismo, ou seja, seu último dígito, termina com um número par, fazendo com que todo esse número seja par. 181.125 não é múltiplo nem divisível por 2, porque ele termina com um algarismo ímpar. 19.756 é múltiplo ou é divisível por 2, porque ele termina com um número par, que é o número 6. Agora, a divisão por 3. Para que um número seja divisível ou seja múltiplo de 3, a soma dos seus dígitos deve ser um resultado também múltiplo de 3. Vamos ver exemplos. 57.402. Para saber se esse número é divisível ou não sem precisar fazer a divisão, basta somar 5 mais 7 mais 4 mais 0 mais 2. Como a soma desses algarismos dá 18, 18 está na tabuada do 3, ou seja, 18 é múltiplo de 3, então 57.402 também será múltiplo de 3. Agora, 121.132, você vai somar todos os algarismos e vai verificar se a soma está na tabuada do 3. Como a soma desses algarismos dá 10, 10 não é múltiplo de 3, então todo o número 121.132 não será múltiplo de 3, ou seja, na divisão por 3 sobrará resto. Para que um número seja divisível por 4, sem precisar fazer a divisão, basta olhar apenas os dois últimos dígitos e verificar se esses dois últimos dígitos formam um número que é divisível por 4. Veja os exemplos. Na letra A, nós temos os dois últimos dígitos formam o número 12. 12 está na tabuada do 4, por isso ele é múltiplo de 4. 49.312 será múltiplo de 4, pois termina com dois algarismos que também são divisíveis por 4. Agora, 5.305 não será divisível por 4, porque 5 não está na tabuada do 4. Para que um número seja divisível por 5, basta que o último dígito dele seja 0 ou seja o próprio 5. Veja os exemplos. 395 termina em 5, logo ele é múltiplo de 5. 46.730 termina em 0, logo ele é múltiplo ou é divisível por 5. 8.054 termina com 4. 4 não é 0 nem 5, logo este número não é múltiplo de 5. Na divisão por 6, basta que um número seja divisível por 2, ou seja, ele deve ser par, e também que seja divisível por 3. Então deve ser um número par e que a soma dos seus algarismos esteja na tabuada do 3. Vamos ver exemplos. 246 é um número par porque termina com 6. Agora vamos ver a soma desses algarismos. 2 mais 4 dá 6. 6 mais 6 dá 12. 12 está na tabuada do 3. Logo, ele é divisível por 2
e por 3. Então, ele é divisível também por 6. 4.712 termina com um número par, então ele é divisível por 2. Agora vamos ver a soma dos algarismos. 4 mais 7 dá 11. 11 mais 1, 12. 12 mais 2, 14. 14 não está na tabuada do 3. Então ele só é divisível por 2, mas não é por 3. Então ele não será divisível por 6. Para que o número seja divisível por 8, basta que seus 3 últimos dígitos também sejam divisíveis por 8. Nesse caso, o critério serve para números muito grandes. Também é divisível por 8 um número que termina com 3 zeros. Vejamos os exemplos. 97.408. Olhamos os 3 últimos algarismos. 408. Esse número é divisível por 8. Então, 97.408 também será. Olhamos os últimos 3 algarismos. Nesse caso, 132 não é divisível por 8. Então, todo número também não será. 179.000. Olhamos os últimos 3 algarismos, que são 0. 0 dividido por 8 dá 0. Ou seja, termina com 3 zeros, é divisível por 8. A divisibilidade por 9 é muito semelhante à divisibilidade por 3. Basta olhar a soma dos dígitos e verificar se esse resultado está na tabuada do 9. Veja os exemplos. 37.512. 3 mais 5 dá 10. 10 mais 5 dá 15. 15 mais 1, 16. 16 mais 2, 18. Como a soma dá 18, verificamos se 18 está na tabuada do 9. E ele está. Então, 37.512 é múltiplo de 9. 984. Verificamos a sua soma. 9 mais 8, 17. 17 mais 4, 21. 21 não está na tabuada do 9, então 984 também não estará. 1080. Somamos todos os algarismos, nesse caso encontramos que a soma é 9, e 9 está na tabuada do 9. Logo, 1080 é divisível por 9. Por último, temos 901. A sua soma vai dar 10. 10 não está na tabuada do 9, então 901 não é divisível por 9, ou seja, sobra resto na divisão. E por último temos a divisibilidade por 10. Essa já é muito conhecida, que para que um número seja divisível por 10, o número precisa terminar em 0. Veja os exemplos. 4.240. O último algarismo é 0, então ele é divisível por 10. E uma curiosidade, se você tirar o 0, você já encontrará o resultado da divisão por 10. 90.405 não é divisível por 10 porque termina em 5. Vamos ver agora problemas envolvendo a divisibilidade. Qual o menor algarismo que deve ser colocado no lugar do x para que o número 5.390 e alguma coisa seja divisível por 4? Para que o número seja divisível por 4, você deve olhar os 2 últimos algarismos. Nesse caso, nós teremos 90 e alguma coisa. Sabemos, então, que o número deve ser entre 90 e 99. Para que um número seja divisível por 4, ele vai precisar ser par. Então, nós podemos testar todas as possibilidades pares na divisão por 4. Temos, então, 2 possibilidades que são divisíveis por 4, que são o 92 e o 96. Como pede o menor algarismo, a resposta é que o x deve ser 2. Qual o maior número de 4 algarismos que é divisível por 2? O maior número de 4 algarismos que nós podemos escrever
é o 9.999. Para que ele seja divisível por 2, é necessário que seja par, e o maior algarismo possível que nós podemos colocar no algarismo das unidades para que ele seja par é o algarismo 8, ou seja, o maior número de 4 algarismos que é divisível por 2 é o 9.998. Para que seja divisível por 3, podemos já testar o 9.999. Somando esses 4 noves, nós encontraremos como 36 o valor da soma. 36 é divisível por 3. Então, o maior número de 4 algarismos que é divisível por 3 é o 9.999. E agora, para que seja divisível por 10. Nós sabemos que um número é divisível por 10 quando ele termina em 0. Então, vamos colocar nas unidades o algarismo 0. Ou seja, o maior número de 4 dígitos que é divisível por 10 é o 9.990. Qual é o maior número que se escreve com 3 algarismos e que é múltiplo de 2 e de 9? Para que ele seja múltiplo de 2, é necessário que seja par, ou seja, o seu último algarismo deve ser par, 0, 2, 4, 6 ou 8. O maior número de 3 algarismos é o 999. Então, vamos escrever os números próximos desses que são pares. Nesse caso, 998, 996, 994, 992 e 990. Agora vamos calcular a soma de todos esses números para verificar qual ou quais deles são também múltiplos de 9. O maior número que se escreve com 3 algarismos que é múltiplo de 2 e de 9 é o número 990. Um número é formado por 3 algarismos, sendo o algarismo das unidades desconhecido. Temos então o número 540 e alguma coisa. Quais devem ser o valor do algarismo desconhecido, de modo que esse número seja divisível, na letra A, por 2 e não por 3? Para que ele seja divisível por 2, é necessário ser par. Nós temos 5 possibilidades para que ele seja par. Agora vamos somar em todas essas possibilidades os algarismos, para verificar quais deles são por 3 e assim eliminar essas opções. Observe então que nós temos 2 possibilidades em que as somas dão um número múltiplo de 3, que são 540 e 546. Como nós não queremos que seja por 3, essas 2 opções serão eliminadas. Então, nós podemos colocar no algarismo das unidades o número 2, o número 4 ou o número 8 para que este número seja divisível por 2 e não por 3. Na questão B, quer que o número 540 e alguma coisa seja divisível por 3 e não por 6. Para que um número seja divisível por 6, é necessário que ele seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Nesse caso, a questão quer que ele seja apenas por 3, então ele não pode ser por 2, ou seja, ele não pode ser par. Temos 5 opções para que ele não seja par, mas ainda assim tem a possibilidade de ser divisível por 3. Agora, nessas 5 opções, em cada uma delas, nós vamos somar os algarismos para ver quais dessas opções têm a soma que é múltipla de 3. Observe que nós temos 2 possibilidades em que dá um número divisível por 3, que é 543 e 549. Logo, os algarismos que podem ser colocados no lugar das unidades são o 3 e o 9, para que ele seja divisível por 3 e não por 6. Observe agora um resumo dos critérios de divisibilidade que nós estudamos neste vídeo. Observe as cores para as regras semelhantes.